Olá, este é o Minutos que Transformam, um programa devocional da Igreja Presbiteriana dos IPs. Se inscreva em nosso canal, ative as notificações, nos acompanhe nas demais redes sociais e compartilhe o nosso conteúdo para que outras pessoas sejam edificadas. Existem implicações sérias para o nosso pecado. O povo de Deus havia abandonado a reconstrução do templo, estamos falando aqui dos dias do profeta Ageu, e este pecado, desta falta de compromisso com os interesses do Senhor, esta falta de disposição para completar a obra do templo, ela vai ser advertida pelo nosso Deus na profecia de Ageu. E neste livro, o Senhor nos diz assim no capítulo 1, versos 5 a 7. Ora, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebei, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. O que recebe de salário, recebe-o para pô-lo no sactel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Eles então estavam em desobediência, em desacordo com a vontade de Deus, e para eles as coisas estavam acontecendo, não indo tão bem, e eles atribuindo isso talvez a qualquer tipo de problema circunstancial. E o Senhor se levanta para dizer: não, não é só um problema climático, não é só um problema de ordem política, não é só um problema nas questões humanas normais do dia a dia. Vocês estão sofrendo, vocês estão colhendo pouco, vocês estão deixando de desfrutar dos recursos de vocês e não tendo saciedade em o que come e o que bebe, porque eu, Senhor, estou disciplinando vocês, porque vocês abandonaram os meus projetos, os meus propósitos para a vida de vocês. Há sérias implicações para o nosso pecado. Aqueles que creem em Cristo Jesus estão livres da condenação da segunda morte, estão livres da condenação do inferno, da condenação eterna. Mas há ainda as implicações, consequências das nossas escolhas que desagradam ao Senhor. Quando nós olhamos para a Escritura, a Bíblia nos diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Alguém que não teme ao Senhor, que não dá atenção aos seus desígnios, à sua lei colocada na Escritura e vive de uma forma como se Deus não existisse, estes enfrentam as consequências, as implicações dos seus pecados. Mesmo este sendo um justo, mesmo este sendo alguém que crê em Deus, mas que ainda insiste em pecar, ainda insiste em fazer coisas que desagradam ao Senhor e viver uma vida sem tanta preocupação com a santificação. Para nós, os cristãos, nós podemos descansar que não seremos condenados eternamente, mas viver uma vida sem nos preocupar com uma vida de santidade, com a nossa santificação, com agradar ao Senhor, trará muitas implicações decorrentes do pecado. Ora, por uma consequência direta, se eu fiz mal feito, obviamente aquilo me trará prejuízos, ora também pela disciplina do Senhor. O Senhor nosso Deus, conforme nos ensina a Escritura, lá em Hebreus, no capítulo 13, disciplina o filho a quem ele ama. Quando nós somos disciplinados pelo Senhor, quando ele chama a nossa atenção, quando ele nos manda considerar o nosso passado e ver como as coisas da nossa vida estão e elas não caminham bem, em alguma medida precisamos nos alegrar. É o nosso Deus paternalmente nos tratando, tratando os nossos erros, as nossas falhas, nos disciplinando para nós acertarmos e vivermos uma vida que agrada a Ele. Agora, para você que ainda não creu no Senhor, que ainda não entregou sua vida ao Senhor Jesus Cristo, se preocupe mais com os seus pecados. Eles terão consequências não apenas aqui no presente tempo, mas consequências eternas. A condenação ao inferno, a segunda morte. Preste atenção nisso. Entregue a sua vida ao Senhor, para que Ele livre você desta condenação, desta principal e pior implicação que o pecado pode ter. E uma vez entregando a sua vida ao Senhor, viva em santidade, para que você tenha uma vida cada vez melhor. Se você quiser ter mais informações deste belíssimo livro do profeta Ageu, acompanhe a nossa série de exposições deste livro, Avivamento e Serviço, aqui no nosso canal do YouTube ou presencialmente na Igreja Presbiteriana dos IPs. Que Deus te abençoe.